Agora, essa história aqui é de cortar o coração, viu? Essa história aqui é de cortar o coração. Criança de 3 anos é atropelada por um carro e morre. Isso foi em Araucária. O motorista prestou socorro, mas até a mãe da criança teve que prestar depoimento depois do acidente e você vai entender por quê. Um menino de apenas 3 anos foi atropelado por um carro em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Com ferimentos graves, a criança caiu inconsciente e na chegada de socorro o estado de saúde dela era crítico. Em virtude da gravidade da vítima, já colocou a vítima já inconsciente no interior da ambulância. Nosso caminhão, quando chegou lá, já encontrou a ambulância saindo do local, né? A ambulância chega mais rápido. Foi acionado o médico do SEAT de Curitiba e o local de encontro foi a Avenida das Araucárias, aqui próximo à Encopa. O médico do SEAT veio rapidinho e a gente começou a manobra de ressuscitação dessa vítima. No interior da ambulância veio o médico do SEAT, tentou desfibrilar a vítima, porém, infelizmente, essa vítima é uma criança aí de idade aproximada entre 4 a 5 anos, a gente estava sem identificação, e infelizmente entrou em óbito aí no interior da ambulância. A criança tentava atravessar este trecho da rua Pôr do Sol, no bairro Capela Velha, no momento em que foi atropelada. Segundo testemunhas ainda, a vítima queria ir até o circo com a mãe, que fica do outro lado da rua no momento do acidente. O motorista parou o carro e prestou socorro à criança. A mãe deixou a criança sozinha ali na hora e nós estávamos ali. Daí a criança simplesmente saiu atrás do carro e o carro pegou ela mesmo, cara. Foi uma fatalidade, foi muito rápido. E foi uma fatalidade, tanto que ele ficou no local e pronto, ele prestou socorro. O motorista foi preso por policiais militares e encaminhado até a delegacia da cidade. Ele disse em depoimento que não conseguiu evitar o acidente. Aqui para a delegacia também vieram testemunhas do acidente, todas elas revoltadas com a mãe da criança, porque, segundo ainda os moradores, a mãe estava embriagada. Larga uma criança de 3, agora que eu fiquei sabendo, na verdade, que era 3 para 4 anos. Cara, é só uma cena de nós ver aquela criança ali, já dói, cara. Eu sou pai. Ela não quis nem acompanhar, ela não quis saber de nada. Ela viu a criança ali, nós vimos a criança no chão. E ela simplesmente ignorou a criança. Ela não quer assumir que ela abandonou o filho dela no meio da rua e aconteceu isso. Não foi só por culpa dele. Pra mim, não pode ser nem chamar de mãe. E todo mundo estava revoltado, sabe, com ela. Todo mundo revoltado, todo mundo. A dona de um bar confirmou que a mãe e a criança passaram a tarde e parte da noite no comércio. Um domingo, aí comeram uma carne, aí, né, uma costela, nós assamos domingo aí todo, né? A mãe da criança estava aqui com vocês? Estava aí com nós, aqui dentro, tudo assim, né? Mas quem ia adivinhar que ia acontecer isso, né, com a criança? Eu vi ela lá, dentro do bar, né? Todo mundo estava dizendo que ela estava bêbada e drogada. Teve gente que falou pra mim. Acho que a maioria das pessoas falou, sabe? A mãe chegou na delegacia na viatura da Polícia Militar. Até tentamos ouvi-la. Pode entrar lá dentro. O que aconteceu? A senhora estava bebendo no bar lá? O que aconteceu, senhora? Quer falar? Não quero. Conversa com a gente, quer passar o que aconteceu? Não preciso falar. Fala com a gente. As testemunhas do acidente prestaram depoimento à Polícia Civil entre a noite e a madrugada. O motorista fez o bafômetro com a PM antes de chegar na delegacia. O teste confirmou que ele não estava embriagado. Uma criança de 3 anos teria passado o dia e o começo da noite com a mãe num bar. Ali teria um churrasco, uma festa, uma confraternização. Será que essa mãe estava realmente em condições de cuidar dessa criança? Não sou eu que estou falando. Não somos nós que estamos falando. São as testemunhas que estavam lá. As pessoas que estavam em volta. As pessoas que viram. A dona do bar. Será que estava em condições de cuidar de uma criança de 3 anos? É claro que nada supera a perda de alguém que a gente ama, principalmente de um filho. Mas será que, às vezes, o amor não é maior do que o momento de se viver aqueles momentos que passam, né? Com os amigos, isso, aquilo e tal, o cuidado com a criança. Será que o amor de mãe não foi maior do que esse desejo de aproveitar
essa vida? Sei. Eu imagino que você em casa agora deve estar pensando um monte de coisa, assim como eu também estou pensando, como a doutora Márcia está pensando, como todo mundo está pensando. Mas essa mãe não está sofrendo? Deve estar sofrendo, claro. Deve estar sofrendo, não tenha dúvida disso. O motorista parou, deu assistência, fez corretamente aquilo que tem que ser feito, diferentemente do que a gente dá, às vezes, as notícias aqui de atropelamento de pessoa que foge. Um atropelamento de um adulto já é triste, de criança é ainda mais difícil de lidar. Eu presenciei uma vez, só de presenciar, quase morri. Imagina você participar, né? E criança vai mesmo, não tem noção. Ela se perde, solta da mão da mãe, se solta, enfim. Não estamos aqui para acusar, nem para culpar ninguém. Mas eu acho que algumas responsabilidades têm que ser apuradas nesse caso. Algumas responsabilidades têm que ser apuradas. E o Thiago Silva foi atrás de mais informações hoje de manhã. E eu quero falar com ele, porque inclusive ele está em frente à delegacia de polícia. Boa tarde para você, Thiago. Oi, Jasson, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Só que você coloca na conta aí, Jasson, que essa mãe, né, a dona Esther, 44 anos, ela tinha o Pedrinho, de 3 anos, e tinha um outro filho mais velho. Separada, morava próximo ali, a uns 2,5 km de onde aconteceu a tragédia. Só que ontem, Jasson, foi o dia em que o Pedrinho acabou morrendo. Só que a gente conversou com testemunhas lá na região, e as testemunhas falaram aqui ao Balanço Geral que no sábado à noite a mãe já esteve lá nesse mesmo bar, passou a noite de sábado nesse estabelecimento. A testemunha relatou que ela estava com uma garrafa de vinho na mão, porque tem um circo, já, para você entender bem essa história. Na frente do bar tem um circo. E o dono do circo, ele recebe as crianças ali, os pais pagam R$10, ganham o direito de levar o seu filho. Se o pai não quiser ficar com o filho, ele paga R$5 e quando termina o espetáculo, o dono do circo entrega a criança para o pai ou para o responsável ou para a mãe. No sábado ela estava com uma garrafa de vinho no braço, ofereceu R$2 sábado à noite para entrar nesse circo. O dono do bar nem cobrou, falou, não, deixa, acompanhe o espetáculo sem pagar, não precisa dos R$2. Sábado ela fez isso. Sábado ela quis pagar os R$2 com uma garrafa, segundo as testemunhas, com uma garrafa de vinho na mão para entrar no circo, deixou a criança lá dentro e voltou para o bar. O espetáculo dura 2 horas. Aí sábado ela fez isso, domingo ela quis fazer de novo. Só que domingo, quando a criança estava atravessando a rua em direção ao circo, ontem aconteceu a tragédia. E a grande pergunta nesse exato momento, estou com o delegado Thiago Vladica aqui, responsável pela investigação. Delegado, essa mãe, ela pode ser responsabilizada, ela pode responder... Exatamente, a gente instaurou o inquérito policial, já foi instaurado esse inquérito, a mãe foi ouvida, o condutor do veículo foi ouvido, os policiais que deram atendimento também foram. Ela pode ser responsabilizada, ainda é cedo, nós vamos ouvir outras pessoas, essas testemunhas, a equipe de investigação está indo atrás para trazer aqui, para ouvi-las aqui na delegacia, mas a gente já tem essas informações. Ela pode ser indiciada aí por abandono incapaz ou também até por homicídio culposo aí, considerando que ela tinha o dever de estar cuidando da sua criança. Se é que realmente houve a negligência. Ela já foi ouvida. Sim, ela foi ouvida. Ela veio aqui, foi ouvida aqui na data de ontem, né? Pela delegada de plantão da Central de Flagrantes. Não existia, né, o senhor está ainda buscando todas as informações, a equipe de investigação na rua, mas efetivamente não existia um boletim de ocorrência de maus tratos, de abandono, esse tipo de situação ainda não tramitava aqui pela delegacia de Araucária. Exatamente, a gente não tem essas informações, né? Não tem nenhuma reclamação aqui com relação a maus tratos ou abandono de incapaz com relação a essa senhora, né? Mas a gente vai fazer todo esse levantamento e dentro da conclusão do inquérito a gente vai colher todos esses elementos de informação e no final a gente vai ver o que vai ser feito aí com as pessoas. Agora, delegado, se for comprovado o que disseram as testemunhas aqui ao Balanço Geral, de que a mãe estava num bar bebendo, que a mãe passou a noite anterior bebendo, que a mãe não estava cuidando de forma responsável do seu filho, ela vai ser responsabilizada se for confirmado tudo isso, delegado? Se tudo isso, essas informações forem confirmadas, né, ainda é cedo para dizer, mas nós vamos apurar tudo isso daí, pode ser responsabilizada aí por homicídio culposo do próprio filho. Ô Jasson Goulart, tem um outro detalhe que chama a atenção. O Balanço Geral voltou à cena do acidente aqui em Araucária, no Arvoredo. O Arvoredo é uma grande invasão, aqui é uma área que foi invadida há um tempo atrás
e muitas pessoas vieram aqui para a região do Arvoredo, em Araucária. Aí eu estava conversando hoje cedo com uma senhora lá no Arvoredo, né, uma moradora ali. Ela estava me falando que ela conhecia bem o Pedrinho. Embora a mãe, como disse, a mãe mora a uns 2,5 km de onde aconteceu a tragédia. Disse que há um tempo atrás, uma criança ficou perdida ali na rua por cerca de umas 3 horas. Uma criança ali andando pela rua, pelas pracinhas ali do Arvoredo. E aí essa moradora, com quem a gente conversou hoje, com quem o Balanço Geral conversou, ela disse que essa criança era o Pedro. Que só depois de 3 horas é que a mãe deu por falta do filho e que teria, então, começado a procurar a criança. Então já existe um histórico, segundo os moradores, isso é palavra dos moradores, né? Segundo os moradores ali da região, já existia um histórico de uma dessa mãe ter sido negligente em relação ao trato com essa criança. A mãe, ela está providenciando o velório da criança nesse exato momento. Segundo as informações, seguiu até o Instituto Médico Legal. A gente tentou um contato com a dona Esther e no momento ela preferiu não falar em relação a tudo que aconteceu, mas disse que vai se defender das acusações de que ela não foi negligente com essa criança. Delegado, o motorista, como disse o Jasson Goulart aqui no Balanço Geral, o motorista ele não é habilitado, mas ele parou no local e não tinha bebido, porém não é habilitado. Exatamente. Segundo as informações que nós temos, ele não estava em alta velocidade, né? Não avançou nenhum sinal de pare. Foi feito o exame do bafômetro, também constou 0, ou seja, ele não bebeu, não ingeriu bebida alcoólica. E também prestou socorro à vítima, né? Porém não era habilitado, ele não tinha habilitação. Né? Então nós vamos analisar esse fato até o final do inquérito para ver se também ele pode responder por homicídio culposo ao volante, em razão da imperícia, né? Ele não tinha documento de habilitação para estar pilotando o veículo. Delegado, o senhor vai ouvir mais alguém? O senhor deve conversar com mais alguém nas próximas horas? As testemunhas que foram ouvidas aqui já são importantes para o senhor, não precisa ouvir mais ninguém. Qual que é o passo da investigação, o próximo passo agora, delegado? Nós temos que juntar aí documentos, né? Certidão de óbito, laudo de exame de necropsia. Vamos ver se tem mais alguma testemunha que possa trazer uma informação nova ou alguma coisa que mude a linha de investigação. Mas ainda vamos aguardar aí até a conclusão do inquérito. O prazo de conclusão do inquérito é de 30 dias, enquanto todas as pessoas que são investigadas estão soltas. E então nós vamos pretendo concluir esse inquérito essa semana ainda. Agora, tem um detalhe, viu, Jasso? Eu estava conversando aqui com o doutor Thiago, estava me explicando também, de que no direito, né, não é de responsabilidade do delegado isso, mas o delegado vai lá, pode entender que existe aqui o quê? Um homicídio culposo. Então a mãe não tinha intenção, né, de causar aí a morte do filho, mas pela negligência, por ter ficado no bar, como relatam as testemunhas, aconteceu um crime, um homicídio culposo, a mãe ser responsabilizada por isso. Mas o direito entende que a perda do filho é maior do que, de repente, uma prisão para ela, delegado? Isso aí vai ser discutido em juízo, né? Quem vai decidir isso aí é o juiz. Isso chama-se perdão judicial. É um dispositivo que extingue a punibilidade do agente. Ele pode ser condenado, mas o juiz concedeu perdão judicial a ele, porque um fato emocional relevante ficou mais comprovada a gravidade dessa lesão emocional que ele teve do que uma prisão. Tá bom. A gente agradece aqui ao delegado de Araucária, deve continuar aí tocando essa investigação, esse inquérito. Mas o fato é isso, muito triste, viu, Jasso? A morte de uma criança de 3 anos. Testemunhas relatam que a mãe ficou no bar no sábado, teria entrado no circo lá para deixar o filho, ofereceu R$2 com uma garrafa de vinho debaixo do braço. O pessoal do circo franqueou a entrada da criança. O Pedrinho ficou lá sábado acompanhando lá os palhaços, o picadeiro, esses circos de bairro, de vila, como você conhece, Jasso. Tem ali o palhaço, tem ali o mágico. Ele acompanhou o espetáculo, terminou o espetáculo. A mãe foi, pegou a criança ontem, quando o Pedrinho corria em direção ao circo para acompanhar de novo o espetáculo. Infelizmente, aconteceu toda essa tragédia. Jasson Goulart. Ô, Thiago, eu preciso passar para o próximo assunto, mas eu gostaria de saber, antes de você, do delegado, o pai, já fizeram contato com o pai dessa criança já se manifestou, essa mulher convivia com alguém, ela cuidava dessas crianças sozinha? Tem essa informação, Thiago? A Esther, Jasso, ela tem 44 anos, então é uma mulher experiente, né? Uma mulher vivida, calejada, 44 anos.
Segundo as informações, ela é separada. Ela tem um filho que trabalha numa empresa aqui, numa fábrica em Araucária, né, numa grande empresa aqui em Araucária, um filho já adolescente, trabalhador. E ela tinha o Pedrinho de 3 anos de um relacionamento com um rapaz aqui de Araucária. Porém, esse relacionamento não deu certo, mas segundo os vizinhos, é um rapaz do bem, separado. O pai está bastante indignado com tudo que aconteceu, né? O pai também estaria providenciando a liberação do corpo dessa criança no Instituto Médico Legal. Então ela ficava com as crianças, com o Pedrinho, porque o outro filho já é trabalhador, já é maior, já trabalha. E aí eu conversei com uma mulher ali, com uma vizinha, que disse que quando ela trabalhava, eu falava, tá, tudo bem, ela trabalha como diarista. E essa criança ficava com quem? Ela diz, a vizinha lá, que ela contratava uma babá. Então, quando ela tinha que trabalhar com a diária dela, a diarista, a babá se responsabilizava em cuidar do Pedrinho. Então, a criança não ficava abandonada dentro de casa, porém, ela vem de um relacionamento que não deu certo e ela ficava com as crianças. Jasso. Ok, Tiago, obrigado pelas informações. Delegado Tiago Vlaska. Doutora Márcia, a senhora é mãe e foi delegada de polícia, doutora. Nós temos um primeiro momento, fato. Pedrinho faleceu em razão de ter sido atropelado. No primeiro momento, esse condutor desse veículo, que responsabilidade ele tem? Ele teria como impedir, ele teria como prever isso, que é o que diz um homicídio culposo na direção do veículo. Seria isso? E num segundo momento, nós, pais, né, temos a responsabilidade legal de cuidar dos nossos filhos, somos os responsáveis por eles. Algum dos atos que ela cometeu deu origem e vazão a que o Pedrinho viesse a morrer? É isso que o delegado vai avaliar. Se houve essa omissão por parte da mãe ou essa negligência por parte da mãe naquele momento e isso deu origem. E isso vai ser algo que vai ser visto. Mas também, como foi lembrado, né, é possível que ela seja condenada, mas não seja presa em razão desse perdão judicial. E que também vai ser avaliado se houve esse dano emocional para ela, né? Obrigado, doutora Márcia. Olha, nós abrimos o BG hoje com o caso do menino de 3 anos que foi atropelado quando atravessou a rua para ir ao circo. Menino de 3 anos. Isso foi em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Infelizmente, o Pedrinho morreu. Hoje cedo, o Thiago Silva voltou ao local do acidente e conversou com a população que está revoltada com a mãe dele, a mãe do garotinho, do Pedrinho. A mãe do Pedrinho, gente, segundo testemunhas, ela estaria bebendo num bar quando o carro atingiu Pedro. Ela já teria bebido no dia anterior, já teria levado ele no circo e tal, e nesse dia, ontem, né, acabou acontecendo essa tragédia. A reportagem ficou pronta e você confere tudo isso a partir de agora aqui no BG. Nesta segunda-feira, os moradores de Araucária estavam revoltados com a morte do pequeno Pedro. A criança foi atropelada quando tentava atravessar a rua para entrar em um circo. Para várias pessoas, a mãe foi negligente. Nos últimos 2 dias, a mãe e a criança vieram aqui para Araucária, na região metropolitana de Curitiba, nesse estabelecimento aqui, um estabelecimento bastante conhecido aqui na região. Aí as testemunhas relataram à polícia de que a mãe, ela ficava no bar e ela veio aqui no sábado à noite deixar a criança no circo. Ela chegou a fazer uma oferta aqui de R$2. Ela veio, saiu do bar, andou aqui em direção ao circo, ofereceu aqui R$2 para deixar a criança aqui no circo, não foi isso? Isso mesmo. R$2. Deixou R$2 só, daí a gente nem cobrou a entrada da criança. O que eu fiquei mais de cara por causa que ela tava com 1 litro de vinho embaixo do braço e veio com R$2 só para deixar a criança. E a criança tá de graça no circo ainda. Sábado ele entrou, mas a mãe não. Não, ela ficou lá no bar lá. Ela ficou no bar? Ficou lá no bar bebendo. Ele vinha aqui, ele gostava, a alegria dele era ver o... Palhaço, eu ficava correndo, se divertindo com as crianças ali no meio das crianças, das cadeiras. Chegava até a ser bonito ver, né, cara? Mas, infelizmente, veio ocorrido, hein? Essa é a situação, a mãe ofereceu R$2 para deixar a criança no sábado, não cobraram, ele ficou aqui dentro o tempo todo, acompanhou o espetáculo, retornou, terminou o espetáculo, a criança retornou aqui em direção ao bar ali, mas tem um detalhe que chama a atenção também, que essa não foi a primeira vez que a mãe teria negligenciado o cuidado desta criança. Segundo relatos, há um tempo atrás, uma criança foi encontrada aqui perdida, deixada aqui na praça. E quem que era essa criança? Segundo os moradores, era o Pedro, que ficou cerca de 3 horas sozinho aqui, até que ele foi acolhido pelos moradores, porque estava assustado, sem saber
o paradeiro da mãe. Ele estava preocupado com a mãe, que não sabia onde que a mãe dele estava. Daí quando me falaram que era o menino que uma vez estava perdido, eu não estava acreditando que era ele. O dono do bar foi o único que não quis culpar a mãe. Apesar dela ter ficado no bar, ele classificou o caso como uma fatalidade. A distração dela aqui, o menino saiu correndo aqui. Talvez para entrar no circo. Para entrar no circo, foi para ir no circo. Porque a cabeça dele era ir pro circo. E a rua aqui estava cheia de carro, abaixo para cima. No bairro onde aconteceu o acidente, ninguém conhece a mãe. O motorista do carro, apesar do acidente, permaneceu no local e esperou a chegada da polícia. Ficou desesperado aí, porque é uma fatalidade, né? O menino saiu correndo e, infelizmente... Ninguém quer se envolver nisso, né? Ninguém quer se envolver. A delegacia de Araucária abriu um inquérito para investigar o caso. O motorista do veículo permaneceu no local, né, não fugiu, prestou socorro, bem como fez o exame de bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Cabendo agora à Delegacia de Polícia de Araucária a continuidade da investigação para analisar eventual culpa por parte da mãe, uma negligência ou alguma culpa, imprudência por parte desse motorista. A mãe hoje eu imagino que depois de ter passado aí todo esse tempo, né? O que se passa na cabeça dela acho que deve estar sendo bem diferente do que antes. O fato é que essa criança de 3 anos, cruzou a rua e foi atingida pelo motorista. O motorista tem um detalhe que o Thiago Silva trouxe, que ele não tinha carteira de habilitação, não era habilitado, doutora Márcia. Como é que isso deve funcionar daqui para frente? Bom, no primeiro momento, de imediato, ele será processado pela falta de habilitação, que é um crime autônomo. E numa avaliação a respeito do fato, né, verificar se esta ausência colaborou para o fato dele ter atropelado o garoto, né? Então é importante que isso também será levado em consideração. Os atos dele naquele momento, o que colaborou para isso. A mãe tem um filho adolescente que trabalha, né, e cuida do Pedrinho. A mãe tem 44 anos. Agora tem todo esse histórico aí desse final de semana em que o Thiago trouxe na reportagem dele, né? A pena é a morte dessa criança. A gente não vai fazer nenhum julgamento aqui, até porque essa mãe também, a essa altura do campeonato, passado aí o tempo, né, necessário para poder cair na realidade, imagino que ela também deva estar sofrendo hoje. É o que normalmente a gente imagina de uma mãe. Não tenho dúvida a esse respeito, né? As pessoas sofrem às vezes de formas diferentes, né? Mas do ponto de vista criminal vai ter que se avaliar se a conduta dela colaborou realmente para a morte dele ou se não, se foi, como foi falado, uma fatalidade, algo que poderia ter ocorrido com outros... Os deveres de cuidado foram feitos, mas ainda assim, infelizmente, tivemos o resultado da perda do Pedrinho, né?